Então vamos começar. Só vou desligar. Bom, gente, então vamos começar. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, tanto os alunos da FZEA quanto os alunos de fora, e outras pessoas também que seguem a Rita. Queria agradecer muito vocês pela presença. Eu sou a Letícia, eu sou estudante de Engenharia de Alimentos e eu sou também membro do grupo PET Engenharia de Alimentos da USP. E eu queria muito agradecer também a Rita, que está hoje aqui com a gente, colaborando, e ela foi muito solícita. Então, queria muito agradecer a presença dela, porque ela tem uma trajetória profissional incrível e ela tem muitos conhecimentos também para passar para a gente. Eu sei que a gente vai aprender muito sobre vida profissional e sobre crescimento pessoal também. Antes de passar a palavra para ela, eu queria dar 2 avisos só. O primeiro é que essa palestra não vai emitir certificado, então é para vocês já estarem sabendo disso. E o segundo é que se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, para vocês irem deixando no chat, que a gente vai agrupar essas dúvidas e no final a gente vai abrir um espacinho para a Rita poder responder as dúvidas de vocês. Então é isso, muito obrigada, Rita, pela sua presença hoje aqui, e eu passo a palavra para você. Ai, obrigada, eu fico muito feliz de participar. Eu acho muito bom saber que esse interesse está tão forte nas universidades agora, de realmente começar a planejar a carreira, começar a pensar no que vem depois. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso. Obrigada pelo convite, Lê. E bem-vindos a todos que estão na ligação, tanto pessoas que já me seguem, que já me conhecem um pouco, talvez já saibam um pouco mais sobre o que eu geralmente passo. E quem não me conhece, galera, no Instagram é @rita.rois. Segue lá, que tem bastante conteúdo por lá também, já em relação a outros tópicos, além do que a gente vai abordar hoje. Deixa eu só colocar assim. Então, eu queria começar fazendo só uma primeira reflexão. Quando a gente fala de planejamento de carreira, as pessoas imaginam, às vezes, que você vai realmente conseguir planejar cada passinho, cada coisa que vai acontecer, e que eu preciso saber tudo o que vai acontecer e o que eu quero. E essa sensação de que é tudo tão grande e que eu não consigo nem entender, não sei nem por onde começar, faz com que muita gente até não queira pensar sobre isso. Pensar, é um problema para depois. Depois eu penso, quando chegar na hora, eu tenho prova, eu tenho que fechar o semestre, e isso acaba ficando em segundo plano, até porque parece que é um monstro, é uma coisa muito complicada de fazer. Só que, na verdade, quando a gente pensa em planejar a nossa semana, por exemplo, isso não quer dizer que exatamente o que a gente pensou que a gente vai fazer vai acontecer exatamente daquele jeito, naqueles pontos. Mas se você não planeja a sua semana em nenhum jeito, você pode acabar, ela pode ir para qualquer direção, né? Então, você está fazendo alguma coisa, aparece outra, você já vai fazer aquilo, você perde o foco muito fácil. Então, o planejamento de carreira, do jeito que eu enxergo, é mais um direcionamento, é mais ter um objetivo e ter um certo esqueleto de como fazer para chegar lá. Mas não é exatamente planejar a cada detalhe ou uma obrigação de seguir aquilo pelos seus próximos anos, porque é um negócio que pode deixar a gente muito ansioso. Porque do mesmo jeito que quando a gente tem ali 16, 17 anos, está escolhendo o curso do vestibular, parece que, meu Deus, eu tenho que escolher a minha vida inteira, né? Então, eu acho que isso é uma sensação que vem de novo durante a faculdade. Só que como são 5 anos, a gente acaba deixando um pouco para depois. E, na verdade, quanto mais cedo a gente tem esse tipo de direcionamento, melhor a gente consegue fazer as decisões ao longo da faculdade. Então, eu lembro muito quando eu entrei na Unicamp, que no primeiro mês a gente teve um monte de palestra com todas as entidades que você podia fazer parte. Tinha a ESEC, tinha a Atlética, tinha centro acadêmico, tinha empresa júnior. Aí o povo falando sobre estágio, sobre intercâmbio. Aí você fala, caraca, tipo, tem tanta coisa, eu tenho 24 horas no dia, 7 dias na semana, então eu não consigo fazer tudo. Até para escolher esse tipo de coisa que a gente vai fazer, quando a gente já tem um direcionamento, torna muito mais fácil. Então, começar aos poucos, não se assustar pelo tamanho, pela complexidade dessa tarefa, é muito importante. E também entender que você planejou a sua semana, você pensou o que você ia fazer cada dia, chegou na quarta-feira, apareceu uma situação nova, apareceu uma coisa que você não estava prevendo. Se você tem um planejamento, você tem alguma coisa que você pensa já que vai fazer naquilo. Quando aparece a situação nova, você para, desacelera e pensa, qual que é a prioridade? Qual que eu devo focar agora?
E talvez a situação nova mude o seu planejamento. E isso tá ok também. A questão é, se aquela coisa nova, aquela coisa imprevista aparece e você não tinha nenhuma base de direcionamento, aquilo pode te confundir muito. Então, de novo, a coisa vai ser possível. Você agora está cursando com a Letícia, então geralmente o pessoal está aí segundo ano, terceiro ano, quarto ano de faculdade. Você tem aí alguns anos ainda até começar realmente a trabalhar, e as coisas que você for fazer ao longo desses anos pode impactar e podem mudar o seu planejamento, e isso é muito, muito natural mesmo. Porém, começar com as reflexões para ajudar um pouco mais a você se conhecer melhor, a entender onde você vai se dar melhor e onde você vai ser mais feliz. Porque uma coisa que eu sempre falo para quem me acompanha mais na página é assim, às vezes a gente só quer um estágio ou um emprego porque a gente não sabe exatamente o que a gente quer, então acaba sendo que qualquer coisa tá bom, né? Porque você não tem exatamente, não, eu quero esse emprego, ou essa empresa, ou essa cultura. Então, você fica ali aceitando a oportunidade que aparecer, o que em alguns momentos é muito bom para você ver se você gosta daquilo ou não, mas às vezes você acaba indo por um caminho que você vai sendo só levado pela maré, assim. Então, você conseguiu um emprego aqui, você fica alguns anos, não gostou muito, mas quando você muda de empresa, você já teve ali alguns anos de experiência naquela área, então você acaba continuando por ali, e sem se conhecer, ou tentando muita coisa, mas não entendendo exatamente onde você quer chegar. E isso pode fazer com que você chegue em um lugar que você não seja plenamente satisfeito ou entregando o seu maior potencial. Então, não é só para um lado, não é só para assim, você entender só para você ser feliz, mas é porque a sua performance vai ser muito melhor se você entrar numa área que faz sentido para você, que faz sentido para o seu perfil. Então, você vai ser mais satisfeito com o seu trabalho, mas você vai entregar um trabalho muito melhor também. Então, para mim, o primeiro passo nesse autoconhecimento, nessa jornada de planejar a sua carreira, é entender de onde você tira a sua energia. Então, quais atividades que você faz que realmente você poderia fazê-las pelo dia inteiro, você se concentra, você acha aquilo empolgante, você começa a fazer e aquilo realmente te dá energia. Porque às vezes a gente pensa um pouco que, cara, trabalhar é trabalhar, é sempre cansativo, é sempre. Mas não necessariamente. Tem pessoas que vão pensar num dia inteiro mexendo no Excel e aquilo vai ser quase tortura para elas. Pensam, nossa, não, eu preciso de gente em volta de mim. Eu preciso falar com pessoas, eu preciso mudar o meu foco em atividades diferentes. E tem pessoas que vão começar uma planilha de um Excel e aquilo vai ser tão gostoso de fazer. E eu digo gostoso realmente porque eu, pelo menos, tem dias que eu curto muito ficar na frente do Excel e tentando fazer funcionar e procurando fórmulas novas que eu não conheço para resolver aquele problema, para criar aquela planilha que eu preciso. E as horas passam e aquilo não te desgasta tanto quanto para outras pessoas. E do mesmo jeito, tem gente que pensa assim, nossa, apresentação, eu faço uma apresentação de meia hora e eu tô drenado, eu tô sem energia nenhuma. Para mim, assim, o dia acabou. Aquilo me consome tanto que só de eu ter que liderar uma reunião por meia hora, eu ter que fazer uma apresentação por meia hora, eu fico realmente muito cansado. E tem gente já que gosta de falar mais, que gosta de ter mais pessoas para colaborar e mais coisas para entender. Então, entender esse tipo de coisa é muito importante, porque lógico, você vai ter que trabalhar muitas horas por dia, né? A maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando, mas se ele for uma atividade que te deixa completamente exausto, que você fica totalmente sem energia, isso não vai ser sustentável a longo prazo. E, de novo, pode variar muito. A gente pensa, às vezes a gente sente que o jeito que a gente é o jeito que todo mundo é. Porque aquilo é tão natural pra gente que a gente não tá consciente de que aquilo é uma preferência nossa. Então você pensa, nossa, não, mas ficar o dia inteiro no Excel? Não, ninguém gosta disso. Mas não, isso na verdade é uma característica sua. Então, preferir uma coisa mais sociável, preferir uma coisa mais. Você tem a sua tarefa e você realiza ela, coisas com mais colaboração, coisas com mais rotina ou menos rotina. Tudo isso vai interferir muito no seu nível de energia, enquanto você vai conseguir realmente trazer isso para o seu trabalho, porque o seu resultado vai ser muito, muito melhor. Então, essa coisa da rotina e da previsibilidade também é muito importante, e eu acho que essa é uma das principais coisas que a gente pensa que todo mundo é do jeito que a gente é, porque eu gosto muito de projeto, né? Eu trabalho agora com gestão de projetos,
Mas eu sempre percebi que eu gostava dessa coisa de, as coisas estão mudando, as coisas tem um desafio novo, e tem uma coisa, tem uma mudança, né? E eu acabava ficando entediada quando tinha muita rotina. E para mim, isso era tipo, tá, mas todo mundo fica entediado se tem rotina. Até que um dia eu estava conversando com uma amiga minha, que acho que a gente é muito parecida em muitos aspectos, assim, a gente é amiga há muito tempo, fez faculdade juntos, ela dividiu o quarto vários anos. Ela falou, nossa, agora sempre ela tinha mudado de empresa, e nos primeiros meses ela estava fazendo projeto para conhecer as outras áreas da empresa. Ela falou, nossa, não vejo a hora de acabar essa minha rotação de projeto, porque eu fico muito cansada, eu fico muito ansiosa de não saber o que vai acontecer comigo amanhã, o que vai acontecer semana que vem. Tá tudo o tempo inteiro mudando. E aquilo era uma coisa que, mesmo sem ela ter que agir necessariamente sobre as coisas que estavam mudando, só essa sensação de imprevisibilidade era uma coisa que mexia negativamente com ela. E para mim é uma coisa que me dá energia. Então, parar para refletir qual situação eu me sinto mais empolgada, e qual situação eu sinto medo, eu não quero fazer aquilo. Então, começar a refletir nesse tipo de coisa, e isso não precisa ser só no universo de trabalho, porque agora vocês estão na faculdade. Mas pensa na faculdade. Não, você gosta de estudar quando você tem uma lista de exercícios para fazer e você está ali sozinha e você foca para fazer aquilo? Ou você prefere trabalhar em grupo, que é um negócio mais aberto e tem a parte de criar ideias novas ou de conversar? Sabe, começa a pensar no seu dia a dia, em coisas talvez até fora da faculdade. Se você tem algum trabalho voluntário, está no centro acadêmico, ou com a sua família, com seus amigos, qual tipo de atividade você sente que te traz energia e que te deixa muito mais motivado para fazer aquilo e ver aquilo até o final? E quais coisas você faz mais por obrigação e quando acaba você tá assim, meu Deus, graças a Deus acabou. Então esse é o primeiro passo para entender, porque cada profissão e cada empresa que você for trabalhar, ou função que você for trabalhar, ela vai ter vai ter vários aspectos diferentes. Ela vai ter coisas que vão te dar energia e coisas que vão te tirar energia. Então, também não quero passar a ideia de que assim que você entender o que te dá energia, você vai achar uma função, uma área que realmente só tem aquele lado. Não, sempre vai ter os outros também, né? Mas, por exemplo, na minha função agora, estou em gestão de projetos. Eu passo a maior parte do meu tempo colaborando com outras pessoas, o tempo inteiro falando e coordenando pessoas de áreas diferentes. Então, eu não sou expert em nenhum assunto especificamente, e eu gosto muito dessa coisa de conhecer 80% de várias coisas diferentes e não 100% de uma. Então, isso também foi uma coisa que eu percebi que eu preferia ser mais generalista. Então, minha função é isso. Eu passo, de novo, boa parte do meu tempo é muito focado em comunicação, o que é uma coisa que eu acho que é um ponto forte meu, que eu vou chegar depois, daqui a pouquinho. Mas eu também preciso criar a timeline, o cronograma do meu projeto. E isso é uma coisa que eu sento e eu tenho que pegar as informações e colocar no MS Project, então organizar, fazer realmente o cronograma, o que vai acontecer, o que precisa acontecer para outra parte começar. E essa parte não me dá energia. Me dá energia olhar o que tem que ser feito essa semana e sair falando com todo mundo que precisa fazer. Agora, a parte de realmente organizar todos os documentos, de organizar as datas, essa parte de realmente construir o cronograma, não é algo que vai me dar energia. E de vez em quando a gente tem que passar gate, né, que eu já expliquei no Instagram, então quando a gente está no projeto de inovação, a cada estágio que a gente começa a gastar mais dinheiro, existe uma reunião em que as pessoas da liderança aprovam o projeto ou não. Então, basicamente, você trabalha, chega nesse portão, aí você apresenta como o projeto está indo, o que vocês querem fazer depois, e eles aprovam aquilo para seguir em frente. E nessas reuniões é sempre bastante trabalho burocrático de organizar toda a documentação, de submeter todos os documentos que você precisa, enfim. Essa parte também não me dá energia. Então, é normal que você tenha funções que sejam mais fortes ou fracas em certas atividades, mas entender quais te dão energia, você procura que tenha mais daquilo. Porque aí você gasta energia naquela tarefa que você não gosta tanto, mas logo você já tem uma reunião e você fala com gente. Ou, por exemplo, comunicação e colaboração, em qualquer função que você vá, você vai precisar apresentar, você vai precisar ter reunião com pessoas, você vai precisar colaborar, né, no sentido geral. Porém, você vai ter aquilo com menos frequência em algumas profissões.
Então, por exemplo, análise financeira, né? Você está trabalhando realmente, fazendo muito relatório, vendo o que está acontecendo, analisando o que aquilo quer dizer, como que o balanço tá da empresa. Isso você vai passar muito mais tempo, você vai receber seus dados, vai processá-los, vai criar o relatório e de vez em quando você apresenta. Então, a parte que você talvez te tire energia de ter assim, muito contato com gente vai ser reduzida. Então, é bom entender em você o que você gosta mais, não é que você gosta mais, o que te dá mais energia. Geralmente a gente gosta mais, porque todo mundo gosta de se sentir energizado, mas perceber realmente o que te como fala isso? Exaure? Existe essa palavra? Gente, não sei. É que te tira totalmente energia ou que te dá energia. Então, esse é o primeiro ponto para entender. O segundo ponto para entender sobre você mesmo é no que você é bom. Geralmente, essas coisas são próximas. O que te dá energia e o que você é bom são, pelo menos, relacionadas umas com as outras, porque é natural que a gente consiga fazer mais e melhor aquilo que né, a gente gosta, a gente sinta prazer e a gente sinta energizado no final. Porém, tem algumas coisas que às vezes a gente nem percebe que a gente é bom, mas na verdade a gente é muito melhor que a média. Então, para mim, essa é a minha definição de entender nosso ponto forte é quais atividades você sente que você põe menos esforço do que a média e atinge resultados melhores do que a média. Então, isso é uma coisa também para observar durante o seu dia a dia. Talvez você vai fazer essa reflexão pensando, não tem nada que eu faço melhor que a média. Mas a gente sempre tem alguma coisa que você vê a pessoa fazendo, ou as pessoas em volta de você, tendo muito mais esforço, tendo que planejar muito mais para fazer, e para você ver um pouco mais natural. Ou as pessoas te elogiam. Então, você nunca pensou que você é um comunicador muito bom. Mas quando você faz uma apresentação, alguém fala, nossa, foi muito bom isso que você falou. Você fala, nada, tava nervosa pra caramba por dentro. Você achou que foi bom? Pra você talvez não seja tão transparente, mas isso é uma coisa que a gente pega muito dos elogios que as pessoas fazem pra gente, ou do que a gente percebe que não foi tão complicado. Alguém falou pra mim que essa parte ia ser tão complicada e não foi tão complicada assim. Então, prestar atenção nisso, por mais que pareça que seja a mesma coisa do primeiro ponto, não é. É uma coisa que você realmente entrega um resultado melhor com talvez um esforço menor. E algumas vezes você vai ter coisas que você gosta muito e que te dão muita energia, mas aquele resultado não é tão visto ou ele não é tão relevante. Então, entender o que você faz, que você é realmente bom, é onde você pode colocar mais um pouco do seu foco, porque aquilo vai te fazer crescer na sua carreira muito mais, vai te fazer ser visto muito mais na empresa, porque aquilo você está entregando muito mais resultado. Então, é muito bom entender, e eu acho assim, o jeito mais fácil de entender é realmente pensar em como as pessoas te veem, como as pessoas te percebem, né? Como as pessoas entendem qual é o seu potencial. Então, e isso, você pensa, não, ninguém nunca falou isso pra mim, mas é porque é uma coisa para ligar aquela anteninha de perceber o que as pessoas estão falando pra gente. Porque quando a gente não tá realmente procurando entender isso, parece que, cara, sei lá onde tá a informação, ninguém tá me falando isso. Eu pergunto pra alguém, você pode perguntar também, porque é mais fácil a gente perceber nos outros do que na gente mesmo. Mas depois que você percebe que isso é uma coisa que no seu dia a dia você pode pegar essa informação, a gente fica mais ligado. Quando você entendeu o que te dá energia e no que você é bom, aí só que você vai começar a pensar em emprego, em indústria, em área, em função. Porque não adianta a gente olhar, às vezes a gente olha a descrição de, sei lá, de uma vaga de estágio, de uma vaga de emprego, e fala lá, você precisa ser isso e aquilo, você vai fazer um monte de coisa que você nem entende, tá lá escrito um monte de descrição, você não sabe nem o que aquilo significa. Como que você vai entender aquilo em relação a você se você não sabe nem quem é você, nem no que você é bom? Então, o primeiro passo, totalmente focar em entender você mesmo, depois a gente começa a ir para a indústria, para empresas, e para entender. Então, para mim, o segundo passo é entender quais culturas de trabalho existem. Antes ainda de olhar para a função, é entender o que é cultura de trabalho, primeiro ponto. E para quem quer saber um pouco mais sobre isso, tem um vídeo no meu IGTV sobre cultura de trabalho, que inclusive eu comparo a Unilever com a Kraft Heinz, que são duas empresas de alimentos. Então, como a cultura dessas duas empresas impactam isso. Mas primeiro, entender o que é cultura de um jeito geral. Então, eu gosto mais de uma cultura que seja mais
horizontal, menos hierárquica, ou eu prefiro ter um chefe que realmente vai me guiar mais com o processo, ou vai realmente me passar quais são as atividades que eu tenho que fazer, ou eu prefiro um lugar que é mais solto, eu sou dona das minhas atividades, eu tenho que ir atrás das minhas coisas, atrás do meu desenvolvimento, porque isso é outra coisa que eu acho que muita gente confunde um pouco, de achar que um é necessariamente mais positivo do que o outro, né? Uma cultura é mais positiva do que a outra, e não é. Tem muita gente que, apesar de imaginar que uma cultura mais horizontal ou uma estrutura menos hierárquica é uma coisa boa, é uma coisa positiva, porque você tem mais voz, acaba ficando muito inseguro ou muito ansioso a entrar numa empresa assim, porque você entra e você tem menos direcionamento, você tem mais responsabilidade, né? Porque não tem tanta aquela coisa, indo de cascatinha até embaixo, então você faz exatamente isso, fala para o seu chefe, ele fala para o chefe dele, é menos isso, então é um pouco mais, você tem muito mais responsabilidade sobre o que você faz, e você precisa cuidar das suas coisas, então exige muito mais a sua própria iniciativa. E às vezes, para um primeiro emprego, isso pode ser um pouco demais até para processar. Então, também entender como isso funciona para você. Quando eu entrei na Unilever, no primeiro mês, eu queria sair fazendo as coisas, eu queria sair mexendo em tudo e aprender e já começar a ir para planta piloto. E eu tive que colocar um pouco o pé no freio, porque era um pouco mais hierárquico, apesar de eles não se promoverem então assim, mas é um pouco mais hierárquico do que a Heinz, por exemplo. A Heinz é bem, você entrou, você sai fazendo. Então, entender o que você gosta e o que você espera da cultura de trabalho é muito importante. Estou aqui olhando só para eu pensar nas outras coisas. Então, horizontal com hierárquico, formal e informal. Isso é outra coisa que, às vezes, a gente pensa que não faz tanta diferença, mas tem gente que realmente gosta de ter um ambiente profissional que seja bem diferente do seu pessoal, que você você vai se vestir de um jeito diferente, você vai se vestir um pouco melhor, você vai se comportar de um jeito mais formal com as pessoas, e isso te ajuda a navegar esse ambiente novo, esse ambiente tão diferente. Você estava na faculdade, você ficava, né, tinha sua vida pessoal, de repente você entrou para o seu primeiro emprego, e você quer que tenha uma diferenciação maior, que você gosta de ter essa postura mais formal. E tem gente que prefere poder ir de jeans, tênis, camiseta para o trabalho e poder chamar todo mundo não só pelo primeiro nome, que no Brasil o primeiro nome é bem comum, né? A gente chama sempre todo mundo pelo primeiro nome, mas chamar até por apelido, isso é um negócio bem mais descontraído, não importa muito como você se veste, não importa muito, o que importa é o resultado. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, ela é bem assim, é bem informal, todo mundo se trata pelo primeiro nome, o que aqui às vezes a gente, né, se trata, acaba pelo último nome, né, pelo sobrenome, mas na minha empresa não. Na minha empresa, a roupa que você veste não é importante, então tem gente vestido de tudo no escritório, não mais agora, né, com essa época, mas tinha mulheres que realmente usavam salto, uma roupa mais arrumada, maquiagem, mas muita gente você podia se vestir do jeito que você quisesse. Lógico, ninguém vai, tipo, de pijama, né? Mas eu já vi gente com, tipo, moletomzinho, assim, jeans, moletomzinho, indo para o trabalho, então de homens com camisa social, calça social. Então, tudo misturado, você vai do jeito que você quer. Na empresa do Dani, por exemplo, é um pouco mais formal, um pouco mais não, bem mais formal. Então, todo mundo usando roupa social, é um ambiente um pouco mais... Eu não quero falar profissional, porque eu não acho que o meu não seja profissional, mas nessa ideia de que é um pouco mais cuidadoso com a sua imagem e com o jeito que você trata as pessoas. Isso é uma coisa que impacta muito. Eu, quando eu fiquei na Accenture por um tempo, eu tinha que me arrumar muito, porque era consultoria, né? Eu tinha que usar salto, eu tinha que ir bem arrumadona. E isso não é minha personalidade mesmo. Isso não é meu estilo até de ser. Eu gosto de dar risada no meio de reunião, assim. Se alguém fala alguma coisa, fazer uma piadinha no meio, uma coisa bem... Eu sou bem mais descontraída e eu prefiro poder trazer esse meu lado pro emprego. O Dani, ele fala, nossa, eu não conseguiria ficar na sua empresa, que é muito informal. Ele se sentiria desconfortável com o nível de informalidade que existe. Então, isso é uma coisa também muito importante para a gente perceber, porque ela vai entrar um pouco até no que te dá energia, no que te tira energia. Porque, para mim, ficar num ambiente que eu preciso tomar muito cuidado com tudo, e eu preciso me vestir, me portar de uma certa maneira, aquilo me tira energia. É uma coisa que eu preciso mudar um pouco em mim, né?
E na empresa que eu tô agora, eu posso ser mais essa minha versão um pouco mais brincalhona, que tá tudo bem. Então, isso é uma coisa que é importante para mim. Mas quando eu estava na faculdade, eu sabia disso? Não sabia. Então é bom pensar para começar a perceber como você é também. Tem gente que gosta, e isso eu achei outra coisa engraçada, porque na minha cabeça era assim: todo mundo vai preferir trabalhar num lugar em que você pode ser você mesmo, que você pode brincar. Mas não, tem gente que vai se sentir desconfortável com isso. Então, isso de novo é uma característica super pessoal sua. Eu espero que agora vocês ouvindo, vocês já começam a perceber: ai, não, eu sou mais assim, ou não, eu não me sinto desse jeito, eu prefiro o outro. Geralmente, quando a gente ouve uma das coisas, a gente percebe pelo contraste se a gente é ou não é aquilo, né? Espero que isso já esteja ajudando. Outra coisa, flexibilidade de horário versus horário fixo. De novo, tem empresas que vão ser muito mais flexíveis com isso, mas esse lance da flexibilidade de horário também é uma coisa para tomar cuidado, porque você pode você pode começar mais tarde, mas geralmente você vai ter uma carga de trabalho que você vai ter que gerenciar para ter certeza de que você vai entregar os resultados que são esperados seus. E isso pode causar com que você trabalhe, inclusive, muito mais. Pelo menos isso é o que eu vejo na minha empresa. Minha empresa tem muita flexibilidade realmente de horário, mas acaba que às vezes você vai estar 11 da noite trabalhando ainda, porque não é uma coisa que, não, 5 da tarde todo mundo parou, 6 da tarde todo mundo parou. E não necessariamente todo mundo vai começar no mesmo horário também. Mas tem algumas empresas que vão ter um horário mais fixo, não vão controlar muito a quantidade de hora extra, mas vão exigir que você esteja lá, tipo, às 8 da manhã. Então, você vai começar todo dia no mesmo horário, acabar mais ou menos no mesmo horário, porque esse é o jeito que eles acharam melhor para gerenciar. E pode ser de um gosto diferente seu, assim, preferir ter mais flexibilidade ou menos flexibilidade. Isso é algo que também pode ser muito importante. E o último ponto que eu tenho aqui anotado é sobre resultado versus tempo de experiência para crescer na carreira. Então, existem algumas empresas, toda empresa vai falar que ela tem essa coisa de premiar quem entrega resultado, porém, existe muito forte na cultura essa ideia de entender quanto tempo a pessoa já está lá. Pô, a pessoa já tem muito mais experiência, então eles acabam, ainda assim, progredindo na carreira num passo mais ou menos igual para todo mundo. Então, você está ali há alguns anos, você tem aquela cadeiazinha aquela escadinha para ir subindo. E outras empresas, elas vão focar muito mais no lado de entregou, fez mais, pode subir. Só que, de novo, tem lado positivo e negativo nos dois. Então, empresas que são mais estruturadas, que você entende muito mais a sua progressão de carreira, também pelo tempo de experiência, obviamente levando em consideração os resultados que você entrega, porque isso vai ser sempre importante. Aquilo te permite se planejar um pouco mais. Aquilo te permite criar expectativas que vão muito provavelmente serem... como chama? Que você vai realmente atingir aquele resultado. Então, vai meet your expectations. E do outro lado, você tem um caminho que pode ser mais acelerado, mas pode ser muito mais desacelerado também. Então, pode ser que você ache que você está entregando bastante resultado, você já está na empresa há alguns anos, entra alguém novo, faz algum negócio muito maravilhoso, que pode, às vezes, não ser consistente, mas ele faz alguma coisa ali que chama muita atenção, e essa pessoa é promovida antes de você. Então, nesse outro caminho, pode também criar muita frustração, e eu vejo isso muito na Kraft Heinz, que eles são bem focados nessa coisa de meritocracia, mas muita gente acaba sendo frustrada, porque você vê pessoas crescendo muito rápido, e você olha para vocês e pensa, pô, eu não cresci tão rápido assim ainda, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Mas é porque eles aceitam que os ritmos são muito diferentes. Mas é impossível você criar isso sem criar essa coisa da comparação. Nas empresas que essa progressão de carreira é mais estruturada, você não tem essa expectativa de que você vai ser promovido tão rápido quanto outras pessoas. A sua expectativa é muito parecida com a realidade. E isso causa menos ansiedade em muitas pessoas, elas preferem isso. Outras pessoas preferem ir para um lado mais enlouquecedor de trabalhar pra caramba e tentar promoção mais rápido, entendeu? Então, isso, de novo, vai muito do que você espera, vai muito do que você gosta de fazer, do que te dá energia. Cara, esse negócio de energia, parece que eu tô falando demais sobre isso, mas é que isso é tão importante, porque a maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando. E se for um negócio que desgasta a gente de um jeito que
a gente não quer mais fazer aquilo, a gente não quer, tem que se arrastar para o trabalho, ou a gente chega no fim de semana e não quer fazer mais nada, porque acabou com a nossa energia. Isso não é sustentável a longo prazo. Então, é muito importante entender em quais situações você pode tornar aquilo mais confortável, mais energizante para você, mais motivante. Nossa, meu português está terrível hoje, gente. Acho que eu falei inglês demais essa semana. Que te motive mais realmente. Motivador. Muito bom. Obrigada. Então, entender esse tipo de coisa é muito, muito, muito importante. Porque eu diria que é mais importante do que o seu conhecimento técnico. Porque se você entra numa função em que você não tem alguma coisa que você não saiba, que seja alguma coisa técnica daquela função que você não sabe, cara, você senta, pega o material e estuda aquilo. Agora, você estar numa função em que te tira energia porque te demanda fazer coisas que são muito contra a sua natureza, isso é muito mais difícil de consertar, entendeu? Então, para mim, a coisa de entender, não, mas isso acontece muito no Instagram, você vive me perguntando, fazer curso para isso é bom, fazer curso para aquilo é bom. Eu acho que, primeiro de tudo, o que é bom mesmo fazer é entender o que você quer fazer. Porque o curso vem depois, entendeu? O conhecimento técnico vem depois. Você aprende muito com a mão na massa, você aprende muito no começo, assim, você tem que... Cara, você sentiu a necessidade de um conhecimento que você não tem. Quando você vai estudar aquilo ali, a sua motivação é outra, porque você precisa daquilo. Então, hoje em dia, se eu preciso aprender alguma coisa específica para o meu trabalho, não é... A sensação não é de que eu estou fazendo um curso, a sensação é de que eu estou resolvendo um problema meu. Porque eu tenho esse problema, eu tenho essa situação que eu preciso agir, eu preciso fazer no meu trabalho, eu não tenho conhecimento daquilo, então quando eu vou e pego o material e aquilo responde minha pergunta, aquilo me dá uma direção, não parece que eu tô fazendo um curso, parece que, gente, olha só, achei a solução, entendeu? Então, eu me preocuparia menos com o conhecimento técnico, menos em fazer cursos de milhões de coisas, e mais de me observar e entender, e isso toma muito tempo. Não é uma reflexão que você vai fazer em 1 hora, em 2 horas, e vai saber, olha só, é isso aqui que eu sou boa. Isso é uma coisa de todo dia prestar atenção. É uma coisa de a cada atividade que você faz, a cada trabalho que você termina, a cada semestre que você termina, pensar, cara, como que foi? Vamos parar e vamos analisar o que foi muito ruim, o que me estressou muito, onde eu errei, onde eu fui muito bem, onde eu nem... Sabe? É uma constante observação para se entender. E depois disso, pegar o conhecimento técnico vem muito rápido. Agora, quando você já entendeu muito mais disso, a gente pode começar a olhar para empresas, para indústrias. Indústria é uma coisa que eu acho que para vocês, a engenharia de alimentos, já está um pouco mais direcionada, né, na direção de bem de consumo ou de ingredientes. Mas ainda assim, agora que eu pensei nisso, fazendo um pouco de diferença, porque muita gente que faz engenharia de alimentos e vai trabalhar com ingredientes, vocês vão estar trabalhando numa cultura que é business to business, né? B2B. Isso vai trabalhar com bem de consumo para produtos já para o consumidor. Então, isso é uma coisa importante para prestar atenção, que eu acho que eu tinha falado mais quando estava falando com o pessoal da engenharia química, eu foquei um pouco mais nisso, mas também pode ser relevante para vocês. Então, entender se vocês querem trabalhar com um produto que vai para o consumidor ou um produto que vai para outra empresa, porque isso afeta também muito a cultura de trabalho e isso afeta muito a natureza do seu trabalho. Então, empresa que vai vender para outra empresa, o preço é muito importante. Ter atingir aquela qualidade com um preço menor é praticamente o principal foco. Você vende quantidades gigantescas para um cliente ou 2 clientes, então você compete muito mais em preço. Quando você vai para bem de consumo, você tem muito mais o lado do marketing, o lado da embalagem. Quantos de vocês não compra coisa pela embalagem e falam, nossa, olha só, nem conheço esse produto, mas a embalagem é tão legal. E a gente nem pensa, não, as pessoas vão saber que o produto é melhor um ou do outro, mas não vai, né? A gente toma muita decisão rápida no mercado. Acho que, em média, a gente dura 3 segundos para tomar uma decisão se compra ou não compra aquilo no mercado. Então, você tem que achar jeitos de não só criar um produto muito bom, mas chamar atenção para aquilo. Então, a psicologia e esse comportamento do consumidor são muito importantes e, às vezes, vão entrar, está uma discussão, a gente da área mais técnica. Você quer defender que, cara, esse é o melhor jeito, eu tô te mostrando que esse é o melhor jeito de fazer. E aí vem marketing e fala, não, mas isso não dá certo. Na empresa de bem de consumo, o comportamento do consumidor vai falar mais alto. Então,
Isso eu acho que é uma coisa que a gente às vezes pensa que bem de consumo é muito, muito legal de trabalhar, e eu amo, eu amo muito trabalhar com bem de consumo, mas eu acho que quando a gente vem muito da área técnica, tem um baque no começo, porque a gente pensa, mas eu gosto tanto da engenharia, eu gosto tanto aprendi tanta coisa na faculdade, de que esse é o melhor jeito, esse é o melhor, sei lá, método de conservar, ou essa é a melhor embalagem, e aí você entra e, na verdade, o técnico acaba ficando um pouco em segundo plano, porque no bem de consumo o importante é conseguir vender para muitas pessoas um produto baratinho. Então você precisa conseguir convencer essa quantidade gigantesca de pessoas que têm comportamentos muito diferentes, comportamentos de compra muito diferentes, que estão procurando coisas específicas naquele produto. E às vezes o que a gente sabe que é o melhor tecnicamente, não necessariamente é o que atinge o maior número de pessoas. Então isso pode ser um pouco frustrante no começo, de sentir que o lado técnico é um pouco menos, não menos valorizado, mas ele acaba perdendo, às vezes, muita briga para o marketing, porque é dali que vem o dinheiro, né? É dali que vem a sua renda. Mas, entendendo as indústrias, eu acho que para a engenharia de alimentos, vocês têm uma sorte muito grande, que vocês já descobriram um pouco isso em vocês, na época do vestibular já, né? Às vezes, quando a gente entra para uma engenharia mais genérica, a gente não sabe exatamente com o que a gente quer trabalhar, então eu imagino que vocês já tenham essa paixão um pouco mais definida, essa indústria um pouco mais narrow down, então você tem menos opções, não menos opções, mas mais direcionado já, ainda com muitas opções ali dentro, o que é muito bom, porque às vezes quando você pode trabalhar em 1 milhão de indústrias, é muito difícil começar a definir qual você já tem interesse. Então, eu acho que isso é um lado muito positivo de vocês, você já tem esse foco maior, e também é uma coisa que já direciona pela própria formação que vocês têm. Mas entre indústrias de alimentos, existem muitas diferentes culturas. Então, entender exatamente o que você espera da empresa e o que realmente o que te interessa em cada empresa é muito, muito importante. E eu acho que também é bom entender que vocês, mesmo com engenharia de alimentos, vocês não precisam só focar em alimentos, né? Bem de consumo em geral, apesar de, vocês tiveram bastante matéria focada realmente nos alimentos, quando você vai para um personal care, então shampoo, sabonete, essas coisas assim, elas são muito parecidas. Desenvolver um produto, tanto para limpeza de casa, para cuidado pessoal, para alimento, segue uma coisa muito parecida, né? Então, são muitas indústrias que vocês podem explorar, mas eu acho que o principal é começar daí a entender quais empresas são parecidas com o que você quer. Então, eu, na verdade, gostaria de encerrar por aqui e abrir para perguntas de vocês sobre como você descobrir exatamente o que vocês gostam. Se vocês têm alguma curiosidade para perguntar sobre bem de consumo, super aberta para falar um pouco mais sobre isso. Mas eu gostaria de saber de vocês o que vocês estão achando, e se vocês têm alguma pergunta específica. Gente, eu espero que vocês estejam gostando. Obrigada, Rita, foi muito legal. E tem uma pergunta aqui no chat que está falando: bom dia, tenho uma dúvida. Como descobrir o perfil de cada empresa? Através de pesquisas na internet é suficiente? Então, sim, na verdade é o que a gente tem nas mãos, né? De novo, não quero fazer tanta propaganda do Instagram, mas tem um vídeo no IGTV exatamente sobre isso, sobre como procurar. Mas sim, procurar na internet, mas entender onde você pode procurar. Então, primeiro, olhar o perfil, o site profissional da empresa, o site corporativo da empresa, ele vai te mostrar como a empresa se vende. Então, é bom perceber quais são os temas que aparecem muito já ali. Quando eu citei a Unilever, por exemplo, você entra no site deles, você vê sustentabilidade por todo lado. Então, sempre a missão deles é criar um mundo sustentável. Eles querem diminuir o impacto ambiental deles. Todos os lugares têm muito essa informação de que o foco deles é sustentabilidade. Então, se isso é um valor que é muito parecido com o seu e você gosta de saber que você quer trabalhar com uma empresa que tenha isso como foco, você já percebe ali um foco muito forte. Então, muito foco em pessoas também. Agora, outro lugar para olhar é o LinkedIn da empresa. Então, de novo, esse é um lugar em que a empresa está se vendendo. Do mesmo jeito que a gente se vende em entrevistas, a gente se vende no nosso LinkedIn, a empresa também se vende. Ela também quer recrutar pessoas que tenham valores parecidos e que realmente estejam querendo trabalhar daquele jeito. Então, o LinkedIn da empresa é muito importante, é muito bom de notar
quais são as iniciativas que a empresa está fazendo. Tem muita notícia, às vezes é entrevista, né, com alguém interno da empresa. Você pode ler e ver realmente quais são os planos, quais são as estratégias para o futuro. Acho o LinkedIn um ótimo lugar. E tem um terceiro site que eu usei muito para conhecer a empresa, que chama Glassdoor. Posso até escrever aqui para vocês. Glassdoor. Que é uma página que praticamente tem um lugar para você colocar reviews, então você fazer avaliações sobre empresas. Então, pessoas que trabalham lá, pessoas que trabalharam e saíram da empresa, vão lá e podem colocar nota para a empresa em alguns quesitos, pode fazer comentários sobre o processo de seleção deles, comentários sobre como era trabalhar lá dentro, quais eram os pontos positivos e pontos negativos, e você pode ver isso por localização geográfica, o que ajuda, porque eu acho que no Brasil ainda não é tão comum usar o Glassdoor como fora, então coloca fora do Brasil, porque a cultura da empresa deveria ser uma coisa, ela varia, logicamente, né? Você vai na Unilever no Brasil, vai ter cultura, tanto a cultura brasileira quanto a cultura da Unilever se tornando uma coisa, do que a cultura da Unilever na Holanda, né? Vai ser um pouco diferente, mas a cultura da empresa é global, né? Então, procura também por outras regiões geográficas, porque às vezes vai ter mais conteúdo ali. Mas o Glassdoor são pessoas que trabalham e às vezes pessoas que saíram. Então, a pessoa trocou de empresa, então ela nem tem mais aquele... não é anônimo, você pode colocar quem você é, mas assim, você pode colocar anônimo também, mas quando você saiu da empresa, você vai lá e fala, olha, eu saí porque as horas eram muito longas, ou era muito assim, ou era muito parado, não tinha possibilidade de crescimento. Então, você vê até as reclamações que as pessoas dali de dentro, porque, gente, nenhuma empresa é perfeita, né? Também é bom entender expectativa, mas, por exemplo, na Heinz, quando eu fui ver, antes de entrar, muita review negativa, no sentido de ter horas longas de trabalho, de ter muita pressão, de ser muito caótico, né? E eu li aquilo e pensei, tá tudo bem para mim, porque os lados positivos que eu li também me tornaram mais atraídas pela Kraft Heinz do que o que poderia ser muito caótico ou muito estressante. Aquele lado para mim foi aceitável. Então, eu acho o Glassdoor incrível para pegar realmente avaliações, igual a gente vai no Booking.com e começa a olhar ali qual hotel é melhor pegar. Tem uma plataforma para isso. E também eu jogaria o nome da empresa no Google para ver as notícias que estão rolando sobre aquilo. O Dani gosta de olhar o relatório financeiro. Eu nunca fui de olhar o relatório financeiro, eu acho que dá muito trabalho isso. Acho que se você gosta de entender mais essa parte realmente, como a empresa está indo e onde a empresa está investindo, pode ser legal. Eu nunca fui de usar muito isso. Mas eu acho que esses três lugares, site corporativo, LinkedIn e o Glassdoor, te dão uma ótima impressão sobre o que é. E fazer uma pesquisinha rápida no Google também pode te dar algumas notícias de como a empresa está focando. E aí, fora isso, se tiver a oportunidade de conhecer pessoas da empresa, às vezes tem semana da engenharia de alimentos, ou, né, tem algumas oportunidades durante a faculdade de você realmente conversar com pessoas dali dentro. Use cada oportunidade que vocês tiverem para ir conhecendo, principalmente as empresas que você já acha que você gosta, para conhecer um pouco melhor, ter certeza disso, né? Porque não dá para fazer isso com todas as empresas. Mas eu acho importante usar essas oportunidades para conhecer um pouco mais as empresas também. Muito obrigada, Rita. O pessoal está agradecendo muito aqui, falaram que estão gostando bastante. E uma outra pergunta aqui é da Ellen. Ela falou assim, bom dia, tenho uma dúvida em relação à carreira profissional, internacional. Como funciona para tentar vagas internacionais no estágio mesmo? Então, para estágio, depende um pouco. Em geral, as empresas são abertas a estudantes. Se você é estudante, está vinculado a uma universidade, ou você pode ser estagiário. Uma coisa que eu sempre falo talvez ajude algumas pessoas que estão na ligação, mas não todas. Se você tem cidadania europeia, isso ajuda muito. Aí você com certeza consegue vir para a Europa fazer um estágio, porque você não precisa de visto. O visto pode ser um complicador, sim. Tem algumas empresas que vão realmente atrás, eles vão te dar a documentação necessária para vir para um estágio, mas algumas não vão preferir contratar outra pessoa. Porém, aplicar você sempre pode, né? Então, a minha dica é entrar no LinkedIn, colocar lá internship e colocar o país que você está com vontade de ir, de conhecer. Dá uma olhada nas vagas. Algumas vagas você aplica até pelo próprio LinkedIn, você não precisa nem criar
um currículo extra, uma carta extra, né? Ele já pega as informações do seu perfil e manda para lá, porque tem estágio o tempo inteiro em todas as empresas, estão sempre procurando gente boa, e eu acho que a questão para conseguir, a primeira delas é procurar. Então, eu acho que muita gente desiste antes mesmo de começar a procurar o estágio internacional, porque não sabe por onde começar. LinkedIn, começa por lá, dá uma olhada nas vagas, tem muita oportunidade mesmo. Na minha empresa, a gente tem, acho que mais da metade dos estagiários não são estudantes da Holanda. Eles vêm da Europa inteira, geralmente da Europa, né, de outros países da Europa, mas veio gente de fora. Teve uma estagiária que ela estava nos Estados Unidos, tinha cidadania, mas ela veio para cá fazer o estágio dela, sendo que ela estudava nos Estados Unidos. Então, existe a possibilidade, sim. Algumas empresas vão ser mais receptivas em relação ao visto do que outras. Algumas empresas não vão atrás, até porque é uma mini burocracia, e a empresa é meio que responsável por você se ela te traz, né, por aquilo, pro estágio especificamente. Mas tem muita empresa que está aberta, principalmente empresas menores, né, que não sejam tão concorridas. Você vai ter tanto um estágio quanto uma experiência internacional, então não importa tanto se a empresa não for tão gigantesca, né? Então, eu acho que é tentar. O primeiro passo é realmente sair procurando e ver quais são as oportunidades, porque elas existem, com certeza. E outra coisa que você pode ver é olhar quais são as universidades parceiras da sua, entrar em contato com o departamento internacional deles, né, da faculdade do outro país, se existe como você ir só para ter um vínculo com aquela faculdade. Então, você não iria para fazer o estudo, só iria para ter um vínculo com aquela faculdade, para você poder pegar um visto de estudante. Então, eu sairia procurando todos os caminhos possíveis para conseguir ir para outro país, mas se você tem cidadania, é muito facilitado, gente. Eu sempre falei que, para mim, foi uma coisa que me ajudou demais, foi ter cidadania. Então, se você tem, faça bom uso dela. Se você não tem, tem jeito de ir. Talvez seja um pouco mais complicado, mas vai atrás da oportunidade, porque tem com certeza. Obrigada, Rita. A Ellen perguntou também, mesmo não tendo um intercâmbio, é possível tentar? Eu digo por uma questão de experiência de morar fora. Não, com certeza. Mesmo não tendo intercâmbio. Não sei por quê. Você pode fazer o seu intercâmbio, pode ser o seu estágio, pode ser a sua primeira experiência internacional. Não precisa ter experiência nem com outros estágios antes ou com outro intercâmbio antes. A única coisa é ser realista, no sentido de que as coisas não vai ser o primeiro que você vai aplicar, você vai aplicar para 2 e isso vai dar certo, porque é uma situação um pouco mais difícil, no sentido de que a empresa pode ter um candidato aqui que vai ser mais fácil de contratar e menos trabalhoso para eles. Mas você sendo uma pessoa interessada, indo atrás, sendo muito boa, tendo um inglês muito bom, isso é importante, né, gente? Porque você com certeza vai ter uma entrevista para um estágio, então é sempre importante conseguir se comunicar, por isso eu acho muito, muito importante ter o inglês ali bem bom. Antes de começar outra língua, tenha certeza de que o seu inglês está muito bom, porque ele vai te abrir portas para o mundo inteiro. Mas tem como sim, não precisa de experiência de antes, não. Uma outra pergunta minha agora, você acha que teve alguma experiência sua dentro da faculdade ou algum curso que você fez além da sua nacionalidade que te ajudou a conseguir os estágios, mesmo aqui no Brasil, na Unilever, algo que você acha que foi um destaque, assim, para você? Então, eu acho que para mim foi, principalmente para a Unilever, pensando agora assim, em geral, foi o fato de que eu sempre soube mais ou menos a área que eu queria ir. Então, quando eu fiz o intercâmbio na Austrália, que eu sempre falo, gente, eu tive tanta sorte que eu peguei a época Ciência Sem Fronteiras, né, que foi muito mais fácil de fazer intercâmbio do que agora. Quando eu fui para a Austrália, eu peguei matéria de marketing, eu peguei matéria de desenvolvimento de produto novo. Eu já tinha bastante um foco em bem de consumo desde o 3º ano da faculdade, mais ou menos. Então, aliás, a primeira experiência que me ajudou muito nesse direcionamento foi que eu organizei a semana de engenharia química de 2013. Nossa, tem tanto tempo já. Em 2013 eu organizei a semana de engenharia química, então a gente tinha muito contato com as empresas, né, que estavam patrocinando a gente, organizando visita técnica, organizando workshop durante aquela semana. Então foi ali que eu realmente parei para perceber o que eu gostava muito. E eu que meio que guiei a visita na Unilever, a gente teve uma apresentação sobre pesquisa e desenvolvimento em bem de consumo, e eu percebi que aquilo era um negócio que eu queria muito. E a partir dali, tudo que eu fui fazendo, eu fui direcionando
para fortalecer a minha inscrição naquela área. Então, eu fiz matérias, na Austrália, eu podia escolher matérias diferentes da engenharia química, né? Então, eu fiz bastante matéria que daria mais certo para bem de consumo. Eu fiz meu TCC numa área que era focada em alimentos, né, para indústria de alimentos, indústria de bem de consumo, era inclusive patrocinada pela Pepsi na época. Então, o que eu acho que fez um diferencial foi ter sempre uma história coerente. Então, as minhas experiências, a partir do momento que eu entendi mais ou menos o que eu queria, elas se juntavam de um jeito que fazia sentido. Então, eu fui adquirindo várias experiências diferentes, mas que se juntavam para uma coisa só. O que eu acho que, às vezes, gente que não tem tanto foco, que não tem muita noção do que quer fazer, faz uma iniciação científica num tema, faz um estágio em outro tema, faz um intercâmbio, pega matéria de outro tema, e aquilo não se junta muito para fazer uma história só. Então, por isso que eu acho muito importante se entender primeiro, porque depois o conhecimento técnico e as experiências, elas vão vir para criar a sua história. Então, mais importante do que ter muita coisa no currículo é entender a sua história, porque para você vender isso numa entrevista, vai ficar muito mais fácil. Sempre falo, gente, motivação, quando é real, dá para ver no olho, dá para ver no tom de voz, dá para ver na sua linguagem corporal como aquilo é realmente o que você é, e o que você está procurando fazer, e o que você está tentando vender. Então, eu acho que para mim, a experiência principal foi Semana de Engenharia Química, que foi quando eu percebi o que eu queria realmente, qual direção eu queria seguir, e a partir dali, todas as experiências que eu tive foram meio que se juntando para fazer isso acontecer. Então, eu acho que foi isso. Entendi. Obrigada, Rita. E tem mais uma pergunta da professora Eliana. Ela perguntou quais intercâmbios você fez durante a graduação. Eu fiz Ciência Sem Fronteiras por um ano na Austrália, na Universidade de Queensland. E eu fiz um intercâmbio para o estágio na BASF, na Alemanha. Fiquei 2 meses lá, fazendo estágio em operações, bem engenharia zona. E aí foi isso. Depois o mestrado foi aqui na Holanda e eu fiz intercâmbio também para Singapura durante 6 meses. Entendi. Bom, não tem mais pergunta no chat. Gente, eu vou pedir para vocês que quem quiser... Tenho mais uma. Pode perguntar. Eu escrever. Em relação à adaptação, como que você se sentiu para se adaptar, enfim, em diversos países, acho que você mora, né? Qual país que você mora atualmente? A Holanda. Ah, tá, né, Long? Você falou que você morou também na Austrália, né? Morei. E como que foi essa adaptação para você? Então, eu na verdade, eu gosto muito de cultura diferente. Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre gostei de prestar atenção em como as pessoas são diferentes. Eu acho que já teve um super choque cultural indo do Paraná para Campinas, sem zoeira, porque, tipo, mesmo de Maringá, cidade pequena, interior de São Paulo, mudar para Campinas e quase todo mundo ali era de São Paulo, já era uma cultura bem diferente, né, para se adaptar. Então, lógico, quando você muda para outro país tem a língua também, né? Mas eu achei bem tranquilo, porque em geral, as pessoas gostam de conhecer a sua cultura também. Então, eu acho que uma coisa importante quando você muda para outro país é entender que você não precisa se colocar a sua cultura em segundo plano e se adaptar à cultura deles. É, na verdade, mostrar a sua cultura para os outros e entender o que é diferente. Isso, na verdade, cria conversas super interessantes de você contar com um grupo bem internacional, falar como você lida com as coisas, como que no seu país aquilo é diferente. Então, eu acho que isso dá uma diversidade para a conversa e para a colaboração que é muito incrível. Então, eu acho que para mim a adaptação não foi tão difícil, porque eu sempre tive esse interesse de entender como as pessoas eram diferentes. Eu tentei manter a minha cultura até hoje, assim, eu sou bem brasileira, mesmo no local de trabalho, assim, às vezes as pessoas falam, você parece alemã, ou parece holandesa, eu falo, minha personalidade não é de brasileiro, eles dão risada. Então, eu acho que é uma coisa de entender que você tem sim que tomar cuidado de não esperar que as pessoas vão ser iguais a você, mas não precisa se colocar em segundo plano. Então, eu acho que é isso, alinhar a expectativa. Então, aqui na Holanda, a galera é bem direta, a galera é bem mais fria do que o brasileiro, mas principalmente direta, não tem muita enrolação, não tem muita curva, eles vão, se o negócio tá ruim, eles vão falar, tá ruim. Entender que isso não é um ataque pessoal a você. Então, ter consciência de que a cultura vai ser diferente, de que as pessoas vão agir de um jeito que para elas
aquilo é o mais natural possível, que para você aquilo pode ser muito diferente, mas também manter a sua personalidade e conversar sobre isso abertamente. Eu acho que isso é uma coisa também muito boa. Quando alguém te falar uma coisa direto, fala: nossa, que engraçado, no Brasil a galera ia demorar meia hora para me falar o que você falou. Beleza, eu vou fazer isso aqui sim, entendi, sabe? Assim, tentar suavizar um pouco o impacto cultural, até para apontando que ele existe, entendeu? Então, falando: nossa, que diferente, isso aqui, na minha cultura, a gente não é tão direto assim, e levar mais na esportiva, assim, as coisas. Mas eu sempre acabei achando pessoas parecidas comigo em todos os países. Então, mesmo se for pra Suécia, uma amiga minha mora na Suécia, e o namorado dela, ele é quase mais extrovertido que ela, assim. Tipo, eu acho que ele é o sueco mais extrovertido da vida. Então, você sempre vai acabar achando pessoas que vão ter personalidades parecidas com você, apesar da cultura. Então, eu acho que foi bem tranquilo, porque eu não estava esperando em nenhum lugar que eu ia encontrar a mesma cultura que a brasileira, que eu ia encontrar pessoas fazendo isso. Então, eu já fui com a expectativa de que não seria igual, mas com a expectativa também de que eu não ia me mudar, porque eu acho que tem gente que tenta se adaptar demais e tenta mudar muito o jeito que elas mesmas agem para se adaptar à cultura. Eu acho que isso não é necessário. Logicamente, não faça coisas que as pessoas considerem grosseiras naquela cultura, só porque aquilo é normal para você, né? Então, não vai sair abraçando e agarrando todo mundo num lugar que você sabe que as pessoas são mais distantes só porque você é brasileira. Então, lógico que rola uma adaptação. Mas entenda que você pode trazer a sua cultura, que as pessoas vão gostar disso, vão gostar de conhecer como é o seu comportamento normal e achar aquele meio termo. Mais uma pergunta, pessoal? Oi, Rita. Obrigada, viu, Rita? Imagina. Então, primeiramente, eu queria agradecer. Eu gostei muito da sua palestra, foi muito engrandecedor. E eu queria comentar que algo que me chamou muita atenção e que, para mim, faz total sentido é que, antes de planejar a sua carreira de fato, é o autoconhecimento que você falou, né? E também de que não deve ser, o planejamento ele não deve ser algo tão, assim, unidirecional, tão rígido consigo mesmo, e eu concordo muito. Porque quando eu entrei na faculdade, eu já tinha construído o meu plano de vida. E quando não começou a dar certo, assim, tanto por fatores que não dependem de mim, quanto eu não sentir energia naquilo, não me sentir feliz, eu fiquei muito frustrada, sabe? Falei, mano, o que eu tô planejando não tá dando certo, eu não gosto, e o que eu vou fazer da minha vida, né? Super dramática, né? Primeiro ano da faculdade, dramática demais. Enfim, aí eu decidi começar a realmente experimentar tudo. Então, por exemplo, eu dei monitoria, eu fiz iniciação científica, hoje estou em agremiação, e eu queria saber como foi o seu processo de autoconhecimento. Então, eu acho que para mim, assim, antes de entrar, eu escolhi engenharia química até porque eu gostava mais de cosmético, na época, no começo foi bem cosmético, eu queria a área de cuidado pessoal, mas eu testei um monte de coisa, inclusive eu testei muita coisa depois, porque hoje eu tô falando mais sobre direcionar para a indústria, para a cultura, porque eu percebi que isso foi mais importante do que entender a função, né, necessariamente a função. Mas eu era da atlética, então eu percebia que eu gostava muito de coisa mais com pessoas. Eu fiz iniciação científica, não gostei tanto, então eu percebi que a primeira iniciação científica que eu fiz foi bem engenharia zona, e não foi um negócio que me deu tanta energia. Mas eu acho que foi realmente na semana de engenharia química, porque foi um ano organizando um negócio com muitas áreas possíveis da engenharia química, né? Então, não era só... A gente tinha muitos patrocinadores que eram realmente indústrias químicas, mas a gente tinha outros também, coisas de papel e celulose, tinha bem de consumo. Então, isso começou a me dar uma visão um pouco maior daquilo. E depois foi com o tempo, né? Fui fazendo matéria de marketing, foi aos poucos, foram muitas experiências. É por isso que eu falo, não precisem se preocupar ou se sentirem frustrados de não saber tudo de uma vez. É um caminho longo, é um caminho de todo dia estar prestando atenção naquilo, não de um jeito desesperador e angustiante de, meu Deus, eu não sei o que fazer. Não, calma lá, do que eu fiz hoje, o que eu posso descobrir sobre mim? O que foi bom, o que não foi tão bom, o que me deixou muito mais cansado do que a outra coisa. Então, aos poucos, você vai juntando esse monte de pedacinho pequenininho da sua personalidade mas estando consciente deles. Porque apesar de que todo mundo vai passar por isso ao longo do tempo e vai ter muitas experiências para ir juntando,
se você não está consciente ou prestando atenção neles, o que isso pode me falar sobre mim mesma, você não junta os pedacinhos, entendeu? Então, eu acho muito importante ter essa consciência de que é preciso juntar isso numa história que faça sentido para você. Então, minha jornada foi isso aí, gente. Eu tô com 27 anos agora e foi ano passado que eu percebi realmente qual função, em qual empresa, em qual área que eu gostaria de fazer. Então, não é um negócio que vai vir agora. Não precisa se desesperar, igual você está falando. Assim, nossa, eu tinha um plano da minha vida inteira. Tipo, isso não existe. Isso é uma expectativa que eu quero quebrar muito também, de que as coisas vão mudando com o tempo. Mas quando você entende mais sobre o que você é naturalmente no seu dia a dia, normal, hoje em dia, vai facilitar muito mais a sua decisão para depois no futuro. Em relação também à carreira, eu tenho um pouco de dúvida. Acho que é mais uma insegurança minha, uma questão de idade, por exemplo. Eu vou terminar na faculdade com 26 anos, entrei com 21. E às vezes eu acabo tendo um pouco de segurança do medo de, sabe, não ser contratada por conta de idade, ou que tá muito velha, eu terminar a faculdade. Você acha que isso impacta ou não? Não, com certeza não. Com certeza não. Na real, tem gente que às vezes a gente tem essa impressão de que quando você é muito novinha, é muito bom, porque todo mundo acha, nossa, você é muito novinha. Mas meio que acaba aí, tá ligado? Quando alguém vê alguém... No meu training tem bastante gente que é realmente bem novinho, que entrou... Porque aqui na minha empresa, na Holanda não, na Europa inteira, eles não pedem mestrado. Então são 3 anos de bacharel e a pessoa poderia aplicar. E tem algumas pessoas que são muito boas e elas conseguiram passar no processo. Então tem 21, 22 anos de idade. E tá, é legal. Falar, nossa, muito bom. Só que a experiência que eles tinham de vida, de conhecimento pessoal, mesmo de Excel, de mundo corporativo, alguns deles nunca tinham feito um estágio, assim. Então, tinha um perfil muito bom, mas eles vão demorar um tempo para pegar no jeito das coisas. Então, o que importa para a empresa é se tem perfil de acordo com a vaga que eles estão procurando. Você tem vontade de aprender. Isso eu acho que é, cara, uma das principais coisas que você deve querer mostrar numa entrevista é a sua vontade de aprender, porque é o que facilita mais a vida na empresa, você estar disposto a aprender coisa nova. Porque tem gente que entra e quer definir exatamente o que vai fazer e não está muito interessado no resto, ou tem muito apego à própria formação já, tipo, cara, já estudei pra caramba, já fiz um monte de coisa, eu sei um monte de coisa, uma certa, não arrogância, mas uma certa, você fica preso ao seu conhecimento técnico, você não tá tão flexível em querer aprender mais coisa. Eu acho que uma das características que eu ia preferir de longe contratar é alguém que tá realmente querendo aprender bastante. Então, isso é uma coisa que eu ia falar, eu tô vendo aqui que eu anotei, não falei, existem funções que talvez sejam mais intuitivas vocês estudarem engenharia de alimentos, vocês irem para essas áreas. Mas, na verdade, dentro da empresa tem um monte de área diferente que pode te trazer tanta energia quanto, e você pode gostar tanto quanto ir realmente para a fábrica, ou ir para qualidade, ou ir para desenvolvimento, né? Que são as áreas mais técnicas. Você poderia ir para a parte de compra, tipo, comprar ingredientes. Super legal se você tem já um background de entender a parte técnica, mas você gosta de negociação, você pode ir para a área de compra e conseguir fazer uma ponte muito mais bem feita com a parte técnica, porque você entende o que eles estão preocupados. Mas tá tudo bem se você não gostar daquela parte, você tem outras áreas dentro da empresa. Então, é por isso assim, isso não é importante, a idade não é importante, se conhecer é o mais importante, estar aberto para aprender mais coisas vai te ajudar muito. Muito obrigada. Imagina. Obrigada, viu, Rita? Tem mais alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Bom, acho que não. E quem quiser mandar pergunta, eu mandei aqui no chat o Instagram da Rita, é rita.royce. Ela sempre abre caixinha de pergunta para a gente poder tirar as dúvidas. Ela responde perguntas sobre entrevista, sobre dinâmica, sobre mundo corporativo. Então, sigam ela lá, é rita.royce. E sigam também o Instagram do PET, que a gente vai deixar aqui no chat para vocês. E a gravação ela vai estar disponível no Drive, então quem quiser reassistir ou algo assim, vai estar disponível na bio do PET, que a gente vai deixar lá para vocês acessarem de novo, tá bom? Eu queria agradecer, Rita, muito obrigada, eu acho que foi muito engrandecedora, tudo que você falou acho que foi muito válido para todos nós.
tanto os que estão no começo da graduação, quanto os que já estão até fazendo estágio. E você foi muito solícita com a gente também, foi muito gente boa, então muito obrigada pela sua colaboração com a gente. Imagina, eu fico muito feliz de ter participado. Eu acho muito legal esse tipo de iniciativa. E como eu falei, sabe, muito do que eu aprendi durante a semana de EQ, por exemplo, são essas coisas além da faculdade, além da graduação. E o PET trazer esse tipo de coisa, trazer esse tipo de reflexão para os alunos é muito bom. Então, parabéns pela iniciativa também. E fico muito feliz de ter participado. Obrigada pelo convite. E é isso aí, galera. Se tiver mais pergunta, manda lá no Instagram, que eu tô sempre abrindo caixinha. E a gente vai se falando. Obrigada, eu vou parar a gravação aqui. Perfeito. Tchau, Rita, tchau, galera. muito obrigada.